Já pegaram suas Bíblias? Vão pegando suas Bíblias aí, tá? Uns 2 minutinhos a gente começa. Eita, que alegria! Vamos nessa. Tá? Para quem está entrando a primeira vez, a gente vai fazer a leitura bem dinâmica. Eu leio um versículo e vocês leem o segundo. Eu leio o terceiro e vocês o quarto, e assim por diante. E a gente vai seguir, tá? No livro de João. João, capítulos 1, 2 e 3 hoje. Vamos lá? Quem for entrando vai pegando a gente aí no caminho. Então vamos orar? Pai, eu te glorifico, Senhor, e santifico o teu nome, te agradecendo pelas nossas vidas e te pedindo que o Senhor nos dê discernimento espiritual para receber e entender a tua palavra, Pai. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos embora, meu povo. João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. E disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem profeta? Este é aquele que vem após mim,
que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Pessoal, tá tudo bem aí? Eu vou ler o versículo 29 agora, tá bom? O tempo que eu tô dando tá legal para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar? Mandem um joinha aí. Tá, Irvi entrou agora, eu vou ler o versículo 29 de João, capítulo 1. Tá? Vamos lá, vamos continuar. No dia... Ah, legal, obrigado, Narizinho. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. No dia seguinte, João estava ali outra vez, e 2 dos seus discípulos. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Eu vou comentar aqui a mesma coisa que eu comentei pela manhã, pessoal. André, quando achou o Messias, a primeira coisa que ele fez foi correr e chamar seu irmão. Tá? Olha o versículo 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. Da mesma forma que a gente tem que chamar os nossos irmãos, os nossos parentes, a gente também deve chamar os nossos amigos quando a gente encontra Jesus. Olha só, Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos embora, capítulo 2. Vou começar com o primeiro. Todo mundo pronto? E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus.
E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os servos sabiam que tinham tirado a água, chamou ao esposo. Jesus começou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos para fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E os discípulos lembraram do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Jesus respondeu e lhes disse: Destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Mas ele falava do templo do seu corpo. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, acreditaram no seu nome. E não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Eu vou começar do primeiro, tá bom, gente? João capítulo 3, vamos embora. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser isso? Na verdade te digo
que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o escuta alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, esta minha alegria já está cumprida. Amém. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. A gente fechou os 3 capítulos de hoje. Como vocês podem ver, é muito rapidinho a leitura. Foi cerca aí de 15 minutos. Então a gente vai continuar nessa pegada agora todos os dias, tá bom? Às 6 da manhã e às 18 horas. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, quaisquer comentário que vocês quiserem fazer, manda para mim ou no Instagram ou no WhatsApp, que aí a gente vai debater sobre o tema, a gente vai conversar, tá? Expor as ideias e a gente vai continuar junto, tá bem? A leitura da manhã é a mesma leitura da tarde, é só porque assim, algumas pessoas podem cedinho e outras vão poder à tarde. E aí depois de um tempo, talvez, assim, se vocês quiserem participar, quiserem fazer a live com a leitura da tarde, pode falar comigo, tá bom? Então, glória a Deus por esse momento, como diz aqui meu amor, Fabiana Missa Amaral. Eu estou muito feliz e obrigado por vocês
estarem juntos comigo, para a gente estar crescendo junto, lendo a palavra e permitindo que a palavra nos purifique, né? O Senhor falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então nós vamos aqui aprender do Senhor e colocar em prática, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Um beijo.